Olá, turminha do quarto ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho da alimentação das plantas. Mas para falar da alimentação das plantas, a gente precisa relembrar o processo de fotossíntese. Então, o que acontece na fotossíntese? Nós temos a plantinha, né? E essa plantinha, ela precisa da luz do sol. E do que mais? Dos minerais e da água, que está lá no solo. Então, como que é o processo de fotossíntese? A planta absorve a energia da luz solar, o gás carbônico é absorvido pela planta, o gás carbônico está no ar. Pelas raízes, a planta absorve a água usada na fotossíntese e os nutrientes do solo. Então, ela precisa da água e desses nutrientes que está ali na raiz. Nas folhas, a água e o gás carbônico do ar são transformados em um tipo de açúcar, que é transportado pela planta, nutrindo todas as partes. Nesse processo, é produzido o oxigênio, que é liberado no ar. Então, o que acontece? Quando ela absorve o gás carbônico, os minerais e a água que estão lá no solo, junto com a luz solar, ela produz o seu alimento, que é a glicose. Aí ela vai nutrindo todas as partes da planta. E nisso, ela solta para o ar, que ela não precisa do oxigênio. Então, ela solta. Ela faz isso para o nosso bem? Não exatamente. Ela não precisa do oxigênio, então ela solta. Ela precisa fazer a fotossíntese somente para fazer o seu próprio alimento, que é a glicose. E nesse processo, forma-se o oxigênio e ela libera, que é muito importante para nós todos seres vivos. Tá vendo? Nós absorvemos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. A planta faz ao contrário, né? A planta ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio através da fotossíntese. Mas o importante dessa matéria hoje é saber que fazendo essa fotossíntese, ela está fazendo também o seu alimento. Então, ela não precisa ir lá no mercado ou ir num restaurante, pedir uma pizza, né? Ela mesma produz seu próprio alimento. Aqui tem um esqueminha da fotossíntese que a gente já falou, certo? Nós também temos as algas. Olha que lindo esse aquário, cheio de algas. Também é muito importante, porque ela também produz o oxigênio dentro do aquário, que também recebe a luz. Às vezes é uma luz artificial, uma luz artificial que as pessoas colocam, mas é uma luz que fazem com que ela produz a fotossíntese e libera esse oxigênio, que também é importante para os peixes. Nós temos os cactos. Os cactos, eles não têm folha. E a gente sabe que a fotossíntese ela é feita na folha. Por quê? Porque é na folha que nós temos a clorofila. Só que os cactos não têm folha porque as folhas elas são muito fáceis de perder água. E como essas plantas vivem em ambiente seco, né, deserto, né, ou cidades que não chovem lá pro lado do Nordeste, então lá tem muito cacto. E as folhas foram transformadas, foram adaptadas em espinhos. Professora, mas você falou que a fotossíntese acontece nas folhas. É porque nas folhas tem a clorofila. E a clorofila é o que dá a cor verde. E nos cactos, a gente pode ver que a cor verde está ali naquele tronco, certo? E é ali que faz a fotossíntese. Então, ela também faz a fotossíntese, só que através dos troncos dela, que tem a clorofila, para ela produzir seu próprio alimento.
Aqui nós temos uma planta carnívora. Essa em especial chama dioneia. Geralmente ela também fica em solo que não são férteis, né? E aí o que acontece? Não tem nutriente lá no solo. Então elas capturam insetos para produzir esse nutriente para depois poder fazer a fotossíntese e se alimentarem. E produz o seu próprio alimento. Isso daqui, que é isso? Isso são fungos, mas eles são chamados de decompositores. Não são casinhas de sapo, tá? E nem casinhas de gnomos. São fungos chamados de decompositores. Existem várias formas, várias espécies. Existe essa daqui. Essa daqui a gente ia fazer um experimento em sala. Mas quando voltar às aulas, a gente faz. Não façam em casa. Mas provavelmente você já viu esse fungo. Não desse jeito. Essa daqui é uma visão de um microscópio. Vocês viram ele assim, no pão. Que no livro mostra a experiência feita no pão. Eles são favoráveis, o crescimento desses fungos, desses decompositores, são favoráveis em lugares úmidos e temperatura ambiente. Por isso que às vezes a gente deixa o pão ali muito tempo e formam esses fungos. Ah, professora, credo, isso é nojento. Não, isso é importante. É nojento se a gente se alimentar, a gente não pode comer isso, tá bom? Mas ele serve para decompor, para sumir, para se alimentar. Eles se alimentam desses alimentos que já estão em decomposição. Então, esses fungos vêm, né, que são os decompositores, e se alimentam desses nossos alimentos, né, que já estão em decomposição. Isso pode ser em troncos, que a gente viu ali nesses tipos de fungo. Ó, esse aqui está em tronco, fazendo a decomposição do tronco. Mas para que isso é importante? Olha, eu vou mostrar aqui uma imagem que tem no nosso livro. Aqui tá vendo que é uma perereca morta há 2 dias. Aqui, uma perereca morta já há 4 dias. E aqui já não tem quase nada dela, que é uma perereca morta há 8 dias. E por que isso é importante? Ela tá cheia de fungos, que são os decompositores. E vai fazendo essa decomposição nesse animal que já não está mais vivo, né? Então, ela faz a decomposição de animais e plantas mortas. Para quê? Para que o nosso solo fique novamente fértil. E outra coisa, imagina se não tivesse essa decomposição. Imagina todos os lugares cheios de animais mortos, né? De uma árvore que não tivesse, vamos supor, uma árvore bem grandona, cheio de manga. Essas mangas caem. E ali começa o processo de decomposição, junto com esses fungos que são os decompositores. Imagina se não tivesse isso, a gente ia passar ali perto dessa árvore e ia estar cheio de manga, porque não teve. E isso é importante para quê? Para que o solo fique fértil. Então, essas mangas vão se decompor e vai servir de minerais, né? De nutrientes, novamente para a planta fazer a fotossíntese e se alimentar de novo para poder produzir novos frutos para a gente. Tá vendo? Então, hoje nós falamos sobre a alimentação das plantas, sobre os decompositores de alimentos e de seres vivos e a importância deles, tá bom? Por hoje é só e vou passar para vocês as atividades do livro e vocês façam, tá? Beijos, tchau!